Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um momento de podcast aqui no nosso canal. Fazia tempo que a gente não estava por aqui, o último programa no finalzinho de 2023, então já deu para dar saudades. Não sei se vocês se lembram, mas no nosso último programa estivemos aqui com os irmãos Leal. Eles trouxeram de maneira muito significativa a questão, né, desse perfil do jovem, essa questão do influenciador digital, mas o quanto é importante não deixar de lado os outros projetos, enaltecendo, inclusive, essa questão do esforço, do conhecimento e do estudo. Hoje eles não estão mais conosco, ano de 2024, então um grande abraço, não só para eles, mas para todos dessa turma, onde quer que eles estiverem. E nós permanecemos aqui, estamos hoje com um novo programa. O programa de hoje vai trazer uma novidade, especialmente para as turmas de 9º ano e ensino médio. Para isso, estamos com alguns convidados por aqui. Não sei se está dando friozinho na barriga. Alguns, acho que mais experientes em podcasts, outros estreando. Temos aqui conosco hoje o professor Erickson, professor de língua portuguesa na nossa escola, professor de projeto de vida. Professor, está nervoso? Sempre. eu acho que isso aí, ó, é só louros, Não. porque você vai muito bem ali em qualquer situação. Não, vai dar certo. Já participou de algum podcast? Já participei. Então já é experiente. Também aqui conosco o professor Lito Marcelo. Lito, seja Olá. muito bem-vindo. Muito obrigado. Já participou de algum podcast? Nunca. Nunca. Mas vamos ser sinceros, né? Para quem rege ali uma sala de aula com 30 adolescentes, com 30 jovens, participar de um podcast, 30 jovens sedentos por querer saber até mais, né, do que é para aquela proposta. Então, hoje aqui vai ser uma maravilha. Acho que a próxima vez a gente podia trazer os 30 para participarem Nossa conosco. Que tal? Uma sugestão. Vai ser bom, hein? A gente podia abrir uma inscrição. O que você acha? Boa, Quem quer boa. participar? Um Vai bombar. desafio em tanto. E aqui conosco hoje, que tem tudo a ver, né, com o tema desse nosso programa. O tema hoje quer falar um pouquinho sobre o perfil desse jovem que hoje está no ensino médio. Quais são as expectativas? O que a gente observa, nós que estamos já há alguns anos nessa caminhada da educação? E para brilhantar esse nosso momento e também anunciar algumas questões para 2025, temos aqui conosco Douglas Vidal. Seja muito bem-vindo, Douglas. Douglas é consultor do SAS, o Sistema Aridiçá, plataforma de educação, e vem contribuir, né, enriquecendo o que a gente já está ali habituado a fazer e a pensar com um olhar de fora, com um olhar externo. Então, seja muito bem-vindo, Douglas. Obrigado, Dani. Obrigado aqui aos professores. Estou aqui mais do que para aprender e para ouvir vocês, mas espero contribuir de alguma forma. Eu tenho certeza que vai contribuir, sim. Bom, vamos começar então. A gente gostaria de conversar um pouquinho sobre esse perfil mesmo do jovem. Erickson está há quanto tempo na missão de ser educador? Nossa, Dani, que pergunta. E tem que falar a verdade, tá? Quando a gente não fala a verdade aqui, ó, acende uma luzinha. Acende a luz? É. Nossa, então tem que ficar esperto. Então tem que falar a verdade. Eu estou na educação desde 2004. 20 anos. 2004. Ah, não fala isso, Erickson. Verdade. Agora eu me senti mal. Mas é a vida, né? Não pode ser. Mas é, Dani. Não, eu tô na educação desde 98. Tem algum erro aí? Faça as contas. Tem algum engano aí. Lito, e você? Eu comecei, de verdade, no Salesiano em 2007. Eu me lembro, sabia? Você começou com uma Com substituição. E Não foi? depois, oficialmente, com 3 turmas, com a substituição da coordenadora. Foi. Hoje, Que é a Adriana, hoje, que está na coordenação. cuja filha Legal. encontra-se na primeira série do médio, da segunda série do médio Exatamente. hoje. E que vai vivenciar as novidades que nós estamos preparando para 2025. Sim. Tá? Fica um recado aí que tem novidade para a primeira série desse ano, para a segunda série desse ano e para o 8º e 9º desse ano. Certo? Uau. Certíssimo. E Nossa. você, Douglas? Conta um pouquinho da sua frio na trajetória aí na educação, nessa área tão missionária, nessa área tão missionária. Eu acho que formalmente, minha primeira experiência com a educação foi ainda na faculdade. Eu acho que provavelmente tenha sido aqui a dos professores também. Então, 2010 foi minha primeira experiência formal em educação em sala de aula, né? Antes disso, eu já tinha trabalhado numa creche
E antes disso, a minha vida, na verdade, ela foi meio que permeada pela educação, porque meus pais sempre mexeram com a educação. Minha mãe é professora, foi diretora, foi coordenadora. E assim, uma das memórias que eu tenho de infância é encher balão em festinha de ABC. Em festinha de ABC não é muito comum aqui, mas no Nordeste é bem comum, né? Que é, digamos assim, a formatura de quando o aluno aprende a ler, que era a antiga alfabetização. Que é já o Infantil primeiro 3. ano. Pois então, aqui nós Aqui temos a vocês formação. fazem? E é um momento extremamente aguardado pelos alunos do nosso atual Infantil 13 e pelos pais, pelas famílias. É Então, muito significativo aqui. Né, Erickson? Era isso. Porque Ah lá. a menina dele vai viver Já no final estou deste ano. É preocupado e emocionante. ansioso. É emocionante. Então, Legal. você fazia a decoração das festinhas de ABC. Eu acho que eu ia mais para encher balão e atrapalhar a minha mãe, porque ela estava trabalhando e eu ficava ali, né, dando algum tipo de trabalho para ela. Mas é uma lembrança que fica muito viva assim na minha mente. E aí depois maior, visitava ela na escola, e aí, enfim, aí em faculdade, lecionei, trabalhei com ensino superior e hoje estou no SAS, que é uma plataforma de educação. Mas, assim, sempre de alguma forma estou ali perto da educação. Da sala de aula. E uma das coisas que eu mais senti falta durante a pandemia foi de entrar em escola e ouvir aquele barulho de escola. Porque às vezes a gente entrava, Aquele mas som era aquele ambiente. silêncio. Aquele som ambiente. Então é um ambiente familiar para mim, esse ambiente Mas você de falou escola. uma coisa que me deu curiosidade. Você trabalhou em creche? Trabalhei em creche. Como assim? Aí, mais uma vez, eu tenho uma tia, minha família, meu que quase todo mundo é da educação. Eu tenho uma tia que dirigia uma creche. E aí eu estava começando ali na faculdade, ainda não podia estagiar, e ela conseguiu um trabalho para mim que era auxiliar administrativo, né? Eu tá. faço tudo da creche. E era uma creche mesmo assim, e era uma creche do município, eu atendia crianças muito carentes. E assim, deixou um impacto na minha vida sobre a força da educação e, sobretudo, sobre aspectos da nossa sociedade mesmo, que para mim são muito significativos até hoje. Foi uma experiência bem marcante. Legal. Porque lá na nossa escola a gente tem, né, desde o maternal, então crianças de 2 anos. E aí quando você fala que trabalha em creche, é um ambiente que alimenta a gente, né? Sim, demais. Eu, quando estou ali na educação infantil, o carinho das crianças, a verdade, nossa, é maravilhoso. A gente tem a cultura do bom dia e do boa tarde, e é muito significativo. A gente tem um sino na educação infantil. Então, as crianças vão entrando com com o auxiliar, com a professora, e vão indo já direto para a classe. E quando toca o sino, é a hora do bom dia e do boa tarde. Então, quando a gente toca o sino, do pátio a gente escuta nas classes. Nossa, você já falou. Que delícia. Carrega a gente lá no ensino médio. Às vezes está na segunda, Incrível. terceira série, a janela voltada lá para o infantil e aquele barulho, a coordenadora terminando o bom dia. É um grito. Vem assim, ó, é uma energia. É uma flui. energia. É É uma impressionante. energia. É muito gostoso, porque ao vivo ali você ainda tem aquela vivência de festejar o aniversariante do dia. E aí você vê aquela beleza mesmo do ser humano, da ingenuidade. Então, por isso que eu perguntei da creche, porque é encantador. E aí eles vão crescendo e a gente vai acompanhando as diferentes fases, todas com seu brilho e com seus desafios, né? O importante é viver muito bem cada uma delas e não ficar querendo voltar. E aí, então, eles chegam lá no ensino médio. E hoje a gente está com uma turma no ensino médio, 2024, que é a primeira turma do novo Enem, no novo ensino médio, né? Então, é a primeira turma que vivenciou essa mudança de currículo e que vai prestar agora o Enem da Base Nacional Comum Curricular, só da formação geral básica, porque a gente está acompanhando as idas e vindas aí do ensino médio. Venceu uma pandemia também. Vencendo é uma forte pandemia. Em todos os aspectos. Exatamente. E hoje a gente pode dizer que a gente está num ambiente bem, de novo, gostoso, Sim. né? Para quem viveu tudo isso. E aí uma curiosidade que fica nesse perfil do jovem de hoje, que hoje está no nosso ensino médio, é tentar entender o que mudou. A gente sabe que a influência das telas na mão deles hoje é uma das questões mais significativas, inclusive está sendo discutida, né, em todo o mundo, quanto isso está impactando a saúde mental dos jovens. E aí até onde favorece a aprendizagem, porque a gente sabe que é uma ferramenta incrível para você acessar questões que antes ficavam distantes, mas, ao mesmo tempo, se não bem utilizada, podem comprometer aí tanto o compromisso, porque gasta-se muito tempo em outra coisa, quanto essa questão mesmo da questão de emocional, né, das habilidades socioemocionais. Questão de se comparar com tudo que está se vendo hoje e tudo mais. Mas eu pergunto para vocês, professores, vamos começar com o professor Erickson. Você, professor, que está trabalhando com projeto de vida, né, que eu acho que é o coração do ensino médio.
Uma questão que nunca foi colocada em questionamento, nessa questão do novo ensino médio, nunca se falou, então deixa de ter projeto de vida, porque ele é justamente coração. Sem dúvida. Fala um pouquinho pra gente desse perfil do jovem, o que você observa desde que você entrou até agora? Dani, olha, primeiro eu gostei de ouvir isso sobre o coração, né? Eu falo para os alunos em aula, falei, gente, não vamos falar só de faculdade. Porque se falar de faculdade é um recorte pequeno, né, limitado. Mas o que é legal é você pensar sobre a vida. E a escola, na minha visão, posso estar enganado, demorou, não a nossa escola, todas em geral no Brasil, Sim. demorou para pensar na vida. E não pensar na vida gera desconfortos futuros. Sim. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, eu tenho mais dificuldade para saber aonde eu quero chegar. Nessa semana eu fiz essa pergunta para eles. Aonde você quer chegar? E aí já me vem na memória, e imagino que dos outros também, Alice no País das Maravilhas. Exatamente. Para quem não sabe onde vai, Qualquer lugar vai servir. e o né? projeto de vida parece que ele vem Exato. bem nesse sentido. Então, assim, a gente precisa pensar que cada geração vai caminhar conforme a época em que vive. Então, nós vivemos uma época em que a tecnologia ela é presente em tudo. A nossa geração aqui, Sim. embora não sejamos tão assim experientes, vamos deixar claro isso, né? Sim. É uma geração que conheceu a tecnologia conforme a tecnologia foi se desenvolvendo. Nós somos a geração X. Nós somos a pouco da geração que comprou geração o primeiro X. celular tijolinho É. que só fazia ligação. Então, né? Exatamente. Eu sou essa geração, Nokia Douglas. cinza. Ah, eu É. também. Eu acho bom. Tijolão, não é nem tijolão, é tijolão. Tijolão. Nós conhecemos a tecnologia junto com o próprio desenvolvimento dela. Sim. A geração de agora, não. Eles já estão inseridos desde a hora em que nascem. Por exemplo, as nossas crianças hoje são a geração alfa. Opa, peraí. Eles nascem sabendo mexer melhor do que nós no celular. Você vai falar para eles em como acessar um site, imagina. O YouTube para eles é brinquedo. Fora que a comunicação também ao longo desses anos, da parte da intuição, também ajudou muito, né? Não, com certeza. Porque manual de instrução não existe mais. Você pega um celular, Sim. você faz tudo sozinho. Porque ele foi criado para isso também. Com certeza. E aí, se nós pensarmos nos nossos pais, que lá atrás compravam o primeiro videocassete. Olha, e para instalar o videocassete? Cadê o manual, né? Agora, imagina. Sim. Primeiro que os objetos tecnológicos chegam assim prontos para nós. Intuitivos. São intuitivos. E essa galera de agora, ela pega tudo isso, esse movimento tecnológico fortíssimo, já bem desenvolvido, e traz para nós, principalmente em sala de aula. Logicamente, a vida que eles têm hoje é uma vida diferente da nossa. Por que eu estou falando isso? Porque é um comparativo para nós entendermos que eles têm a tecnologia a favor do projeto de vida de cada um. E não tem como tirar. E você falando isso, não sei. Esse termo que eu vou trazer agora ficou muito também em alta com relação ao novo currículo que foi proposto para o ensino médio. Esse perfil desse jovem que já nasceu com a tecnologia, vocês acham que daí ele tende mais ao empreendedorismo por conta disso? Por conta dessa facilidade de acessar? Não sei o que você acha, Douglas. O material do SAS, por exemplo, tem uma proposta de projeto de vida. Sim. Certo? Sim. Que estrutura toda essa caminhada de autoconhecimento. A ideia do projeto de vida, eu entendo, veja se eu estou correta, é o autoconhecimento, quem eu sou, para a partir disso olhar para o que eu quero, onde eu quero chegar. Né? Porque se você faz planos que são contrários a quem você é, você vai sofrer lá na frente. Autossabotagem. Exatamente. Ou você vai trabalhar e todo dia vai ser um suplício a ponto de comprometer aí sua saúde mental, emocional, né? Sem dúvida. Então, diante desse trabalho que você já conhece do projeto de vida. Um ponto anterior aqui, que eu acho que o professor Erickson que estava falando, que é bastante relevante, é que esse jovem que está hoje na escola, ele é nativo digital. Então, ele já... O termo é esse, ele já nasceu sabendo mexer. Só que aí talvez caiba a nós, que somos os educadores, que estamos nessa posição, a gente fazer uma reflexão como eles estão fazendo isso. Que talvez o trabalho da educação nesse ponto
muito mais do que ensinar a utilizar a ferramenta em aspectos técnicos, digamos assim, é utilizar com responsabilidade, é utilizar de forma humana, cidadã, utilizar com ética, entender quais são os perigos e quais são os impactos do uso dessas ferramentas e desse mundo digital para hoje em dia. E aí, esse contexto eu até dei, porque a ideia do projeto de vida, da solução que o SAS entrega enquanto projeto de vida para as escolas, é muito mais no intuito de utilizar algumas ferramentas para construir, para que o próprio jovem ele seja autônomo na construção do seu projeto de vida. Então, parte de um ponto de autoconhecimento, dele se entender o que é importante para ele, o que é relevante para ele na vida dele, passando por um momento de, a partir dele entender o que é importante, quais são os impactos e as responsabilidades que ele tem, que as decisões que ele toma, como é que ela influencia onde ele vive, seja o núcleo familiar, seja o município, seja a cidade, enfim, a sustentabilidade, dele tomar decisões responsáveis e, a partir daí, ele está mais preparado para tomar uma decisão e, de fato, consolidar um projeto, consolidar um plano, que é tirar aquela decisão do papel, tirar ela do distante, né? Transformar aquilo de fato em ações que vão ser construídas e que vão ter algum tipo de impacto para ele e para a sociedade em que ele vive. E é interessante você falar isso, eu vou até voltar, vou dar alguns passos atrás aqui na nossa conversa. A gente está falando de uma das ferramentas que o SAS entrega, que é o projeto de vida, e a gente não contou ainda para o pessoal que está assistindo a gente o que você está fazendo aqui. Pois é, né? Por que é que o Douglas está aqui hoje? É eu que vou responder? Não. Eu vou contextualizar um pouquinho. Tá bom. Vamos lá. A nossa escola salesiana, com muito orgulho, a formação integral dos nossos alunos está do nosso DNA, desde que Dom Bosco idealizou essa obra. Nunca foi só a competência acadêmica, sempre teve junto essa questão da apropriação, tanto de uma espiritualidade, que nós reconhecemos o quanto é diferencial na vida de uma pessoa, quanto também essa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento emocional, e tem que ser bom para mim e tem que ser bom para o todo. Se for só bom para mim, mas para o todo não tá bom, opa, tem alguma coisa errada aí. Uhum. E aí, então, nossa escola vem nessa caminhada. A escola salesiana, nos últimos anos, na verdade, assim, nos últimos, vamos ser bem objetivo. O que te trouxe aqui? Nos últimos 20 meses, pelo menos, as escolas salesianas da Inspetoria de São Paulo, quando eu falo em Inspetoria de São Paulo, estou falando dos salesianos de Campinas, dos salesianos de São Paulo, de Piracicaba, de Americana, Sorocaba, Cruzeiro e Lorena. Nós temos uma convivência muito próxima em relação a projetos e decisões. E aí, então, diante dessa implantação do currículo do ensino médio, do novo ensino médio, vamos entendendo juntos, também ouvindo a nossa realidade local. Quando eu falo ouvindo nossa realidade local, professores que estão no comando ali em sala de aula e os alunos, como é que eles estão vivenciando isso. E aí, então, a gente começou a observar uma certa necessidade de aprimoramento, né, da nossa proposta de material didático para o ensino médio. Diante disso, então, fizemos uma longa caminhada, conhecendo inúmeras propostas de material didático, mas buscando mais do que excelência acadêmica, buscando principalmente uma parceria que viesse ao encontro disso que para a gente é a essência, que é manter o carisma e o compromisso com a formação integral. E é aí que entra o SAS, que em 2025 vai colaborar conosco nessas escolas salesianas que eu acabei de citar, fornecendo material didático e soluções digitais para o 9º ano, 2025, e para as séries do ensino médio. Certo? Então, entregando o ouro já, isso é tempo de divulgar o que vem pela frente, divulgar a expectativa que a gente está de um trabalho muito legal, né? Os professores sedentos, eles aqui, inclusive, Dani, ó, como que a gente vai poder ter formação, a gente vai poder trocar com algum consultor de lá? E essa motivação, esse interesse engrandece, né, a obra, o ensino, e não tem como não tirar benefício disso. Então, é interessante contextualizar. E uma das questões que são bem significativas, dentre tantas dessa parceria, é essa questão dos bons resultados, por exemplo,
com relação às redações, às produções textuais. O professor Lito aqui é professor, né? Lito de língua portuguesa, mas tem aí praticamente muitas turmas de práticas de produção textual, especialmente todas as do ensino médio. E Lito tem também uma vivência, como uma experiência, um conhecimento como corretor do Enem. E aí, então, essa união, eu acho que se a gente puder conversar um pouquinho, né, sobre a sua vivência da sala de aula e sobre como o SAS entende a prática de produção textual nesse contexto de consolidação, de preparação do jovem, acho que é interessante. Passo a bola para você, Lito. Ó. O SAS tem um desafio, hein? Viu? Em tempos de Olimpíada, passo a bola para você. Tá aqui, já tá dominada já. Uma ressalva, meu parceiro também de redação na segunda série B. Verdade, tem razão. Somos um time. E entendemos que a redação não vem só da disciplina redação, que vem do todo, e aí o SAS também sai na frente, porque a quantidade de área de conhecimento que você consegue acoplar depois da redação para fazer com que ela chegue ao 1000, é maravilhosa. Agora o nosso desejo é o 1000. Há um desafio que o SAS vai ter que abraçar, que é, na região metropolitana de Sorocaba, nós não temos 1000. Não, nós não temos 1000, mas também tem um peso, assim. Você falou ontem, depois eu acredito que ainda vai falar aqui, porque eu vou cutucar agora, da relevância também dessa parceria para vocês com as escolas salesianas. Nós não temos o 1000, mas nós temos o 980. Então, é assim. Eu diria com bastante orgulho. Vai ser desafiador. Tendo ciência de que os alunos construíram isso, não tem redação na nossa frente em Sorocaba, não. Ah, que bom. É a redação mediana 980. Não é nem o 960, é o 980. Mas é isso aí que a gente quer. E eu acho que foi um casamento que já nasceu bem sucedido, então. Porque enquanto plataforma de educação, o SAS foi quem teve mais notas 1000 no Brasil. Então, foram 16 notas 1000 no Brasil, que foram de escolas que utilizam SAS. Foram 60 ao todo, e 16 são de escolas parceiras do SAS, espalhadas por todo o Brasil. Sensacional. Assim. E isso vem muito em consonância, está ligado a um projeto de educação que pensa a leitura, que pensa a prática da escrita como um dos seus principais norteadores, né? Então, o SAS ele trabalha, por exemplo, as práticas de produção textual, e aí, obviamente, elas entendendo o contexto da série, da idade de cada criança, já desenvolvendo as práticas de estímulo à leitura e à escrita na educação infantil. E aí vai permeando por todos os segmentos, por todas as séries, culminando nesse resultado expressivo. E aí tem 2 pontos aqui, aliás, 3, sem querer tomar muito tempo, que eu queria conectar tudo isso aqui que a gente está falando. Eu acho que um deles é sobre entender o resultado, que eu acho que o professor foi muito bem sucedido quando ele falou, não é só o resultado. O resultado ele faz parte de uma ideia, de um projeto, de um sonho. É por isso que esse resultado ele tem que ser amparado, por exemplo, por um projeto de vida bem sucedido, para que, de fato, aquele jovem ele consiga se utilizar daquele resultado da forma mais completa possível, seja para ele, seja para o contexto de educação dele. E aí, quando a gente fala de projeto de vida, remete muito a essa educação salesiana. E aí, a educação salesiana, e aí, abrindo parênteses para falar do quão é importante para nós, quanto foi motivo de muita alegria para nós, de comemoração mesmo. Eu garanto para vocês que internamente a gente comemorou muito essa parceria com os Salesianos de São Paulo. Porque a gente está falando de uma tradição de educação, de uma história centenária de educação que impacta não só Sorocaba, São Paulo, o Brasil, impacta o mundo, né? É uma identidade pedagógica muito forte. E a gente viu que depois da pandemia, muita gente começou a dar mais atenção para esses aspectos de formação, para além dos aspectos técnicos de formação cognitiva. Até pela própria legislação educacional, que agora vem trazendo isso o tempo todo, né? A legislação mudou, mas eu não sei se vocês concordam comigo que pós-pandemia, a gente no chão de escola mesmo começou a sentir mais essa necessidade. Sem dúvida. E enquanto todo mundo está meio que tentando se adaptar, a gente está falando de uma tradição de educação, que é os salesianos, que sempre olhou para isso, que sempre enxergou isso como algo essencial, como algo importante. Então, para nós, isso casa muito com o que o SAS acredita. O SAS acredita em formação integral. A formação cognitiva ela não pode estar dissociada da formação socioemocional do aluno. Ela não pode estar dissociada em quem ele está se formando enquanto cidadão. Porque, no fim das contas, é alguém que vai causar um impacto na sociedade. Sim. É impactar uma vida. Educação, no fim das contas, é impactar uma vida. E aí, dando um exemplo prático, que eu acho que
para a gente, e aí vou passar a bola para os professores, que eles vão falar sobre isso muito melhor que eu, sobre como, inclusive, essa formação integral ela pode impactar positivamente no resultado. Porque quando a gente pensa em redação, que são 16 redações nota 1000 que o SAS teve no Enem. Redação é talvez o caso mais claro de que a formação socioemocional, a formação humana, ela pode impactar no resultado. Porque antes aqui, antes de a gente começar, o professor até falou, né? Não é só o código, não é só as técnicas gramaticais, as técnicas de escrita. É também o que o aluno está escrevendo, sobre o que ele está escrevendo. Que, na verdade, é como ele enxerga o mundo. É uma formação a médio e longo prazo. Sim. Exatamente. Então, você desenvolve o código, né, os aspectos técnicos, mas esse aluno também tem que estar preparado para, numa redação de Enem, por exemplo, ele gerar uma solução. E que aquela solução ela tem que estar em consonância com o que é importante para a sociedade. E aí o professor sabe melhor do que eu, vocês sabem melhor do que eu, que tem aluno que tira 0 porque ele não consegue isso. E aí o que foi que faltou para ele? Faltou capacidade técnica de escrita? Não. Às vezes faltou para ele o desenvolvimento socioemocional. Entender qual é o papel dele dentro da sociedade. Então, essas duas coisas elas têm que andar em consonância. São valores que estão interligados e que constroem o que é, de fato, educar. Sim. E o SAS tem resultados muito relevantes, entendido dentro dessa lógica, de que os resultados eles vão chegar, mas eles não podem estar desconectados de valores fortes. E é interessante, né? A gente está falando de redação nota 1000, que é a nota máxima da redação no Enem, mas é interessante que se a gente trouxer justamente para a formação integral, a gente poder olhar enquanto educador, alunos que a gente tem hoje, por exemplo, na 3ª série do ensino médio, e com tranquilidade, você pega um texto desse aluno e publica, ou encaminha para a inspetoria, e a inspetoria publica no seu site, olha a competência, olha já a condição que esse aluno tem de expressar uma ideia que tem tudo a ver com o que ele é. Com o que ele é. Então, na verdade, a gente olha o foco que é, na verdade, o exame para que ele conquiste onde ele quer chegar, mas a gente já está vendo que ele já desenvolveu essa habilidade, que ele está preparado para fazer isso independente de um teste. Né? A gente tem um texto hoje publicado no site da Inspetoria Salesiana de uma das alunas da 3ª série do ensino médio, falando, sabe o quê? Tem tudo a ver com o que você está falando. A experiência dela, quando ela realizou agora, nas férias de julho, a missão com a pastoral. Olha que legal. Então, essa vivência real da missão, de estar lá numa comunidade, de levar a oração, de levar a recreação, de estar vivendo um outro ambiente, que isso tem tudo a ver, né, com resiliência, com entender o mundo apesar do além do seu lugar. E aí ela transformou tudo isso num texto que está publicado lá, lindamente publicado, com todas as regras. E eu fico orgulhoso demais. Não é? Parabéns aí. Com todas as regras gramaticais, mas muito mais do que as regras, que é o que você está falando, com vivência, com... A regra em si vale 20%. Exato. Então, assim, a gramática em si, a purista, a normativa, não é mais o foco. É importante saber, mas ela é parte do percurso. Ela é uma das 24, 25 habilidades. Mas, eu sei muito gramática. Maravilha, você sabe 5 habilidades. Você tem outras 20 para correr atrás. Por e elas outro são lado, construção. Importante você dizer isso. Mas nós não podemos esquecer que a gramática vai colaborar para esse texto ser um texto coeso, ser um texto agradável coerente, de se ler, agradável e fluido. A fluidez. Claro que, aí o Douglas pode até falar melhor, porque a gente não conhece ainda 100% do material, mas é muito interessante quando o material traz uma produção de texto que se linka à gramática e, por que não, à literatura. Não, ela vai evoluindo. Se você pega textos do Fundo 2, você vai colocando características nele, você vai exigindo cada vez mais um escritor habilidoso. Você tem a competência de escrever, mas será que você é habilidoso para escrever dentro daquele gênero, dentro daquela proposta? E não existe mágica. Você vai escrevendo, recebe a correção, faz essa autoavaliação, vê onde você, Erickson, está errando, ou escorregando, errando, e aí vai retrabalhando isso.
É um processo, né? É um processo. É um processo. Não é mágica. É, exatamente. Não é mágica. Esse aluno que está escrevendo muito bem na terceira série, que foi treineiro, nós tivemos 5 treineiros da segunda para a terceira série com nota acima de 900. A gente tem um carimbo maior da hora na escola, assim, top 900. E aí, tanto para quem já terminou, terceirista, ou com quem está fazendo treineiro. E, nossa, um orgulho. Falei, cara, você estava na segunda série do médio, você ainda tem muito o que treinar e está lá batendo 900. Foi habilidades sendo conquistadas. É mágica? Não é mágica. É treino. É treino. É treino. E é interessante que a gente está falando de uma trabalho. competência, né? Mas, ao mesmo tempo, isso também se reflete no como a própria pessoa se vê. Né? Então, por exemplo, um aluno que hoje escreve um texto, daí a gente também tem corretores externos para não ficar também só ali diante, né, do olhar que a gente já tem dos professores, para vir esse contraponto. E aí, de repente, vem um texto e ele pega e fala, não, mas eu não entendi aqui por que eu não alcancei esse. E aí ele vai atrás porque ele quer entender, então ele também já vai compondo uma autoconfiança. Né? E isso tem tudo a ver com posicionamento, com a maneira, né, como ele encara os desafios, Sim. resiliência. A questão comportamental, que é muito relevante. Isso, ir atrás de uma situação que às vezes vem contrária, né, que é justamente o desenvolvimento de todas essas questões aí de formação integral, de competências e habilidades. Então, é bem interessante. E a gente falando assim de redação, de aprovação de Enem e tudo, e linkando com o projeto de vida, que é saber onde ele quer chegar, o que a gente tem observado, que a gente levantou até como hipótese? A Erickson vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Uma vez que o projeto de vida hoje ele é um componente obrigatório e o aluno vai estar ali aquele tempo se dedicando àquilo, isso muda a maneira como ele escolhe o curso que ele quer seguir ou o trabalho que ele vai fazer ou empreender? Porque não há muito tempo atrás a gente ficava muito naquela questão, né? As expectativas eram ou vai ser engenheiro, ou vai ser advogado, ou vai ser médico, certo? Fora isso, não era opção. Educação, esquece. Nossa, exatamente. Pedagogia. E hoje a gente vê mais assim diversidade nas escolhas. A hipótese que a gente levanta é que o aluno hoje, passando por esse processo de autoconhecimento e amadurecimento, sabendo onde ele quer chegar, ele consegue dialogar com os pais ou com quem quer que seja, justificando o porquê da escolha dele. Não sei, Erickson, se você vê isso, como é que você vê hoje esse jovem? Dani, certamente tudo que você falou confere. Que bom! E veja só, o que é legal, vamos voltar no empreendedorismo que você mencionou agora há pouco. Hoje o jovem ele tem uma outra dinâmica. Sim. Professor, eu quero fazer faculdade, sim, mas eu quero empreender. Eu quero abrir um negócio, eu quero fazer alguma coisa para minha vida profissional já. Como eu também quero decidir onde nós vamos jantar hoje à noite. Sim. Com a família. Na nossa época não era muito bem assim. Então, esse protagonismo do jovem vai aparecer também no seu projeto de vida. Sim. E o seu projeto de vida hoje é muito motivado pelas escolhas que vão fazê-los felizes. Eu escuto muito isso em sala. Muito. Professor, eu quero uma profissão que me traga alegria. Ah, mas e a grana? Não, a grana vai vir. O dinheiro vai aparecer. Mas se você não tiver uma escolha ali bem feita, pensada, e aí respondendo a sua pergunta, sim, ele vai ser obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Certo. Mas não, isso não é um empecilho para ele tomar uma decisão meio enviesada. Pelo contrário, ele vai ter mais tempo de pensar nas suas escolhas. Ele vai ter mais tempo de decidir se é este caminho ou não. Ou qual é meu plano B? Ou também falar assim, peraí, A história do plano B é bem significativa. eu nunca pensei nisso. Deixa eu ver se eu vou estudar fora de Sorocaba, por exemplo. Não, peraí, eu acho que eu quero estudar aqui. Eu não quero sair. Ah, mas espera. Como é que eu estou nesse momento? E aí vem as competências socioemocionais, junto no projeto de vida. O eu comigo, me conhecer, conhecer meu interior, eu conhecer como eu me relaciono com o mundo exterior. E mais do que isso, eu poder protagonizar este mundo. Eu ser um agente que transforma o mundo ao meu redor, a começar por mim. Se isso tudo estiver dentro do seu projeto de vida, certamente ele vai ter mais chances e possibilidades de ter uma vida, vou usar essa palavra porque é importante, feliz depois que sair do ensino médio. Mas ele teve os 3 anos obrigatórios. Sim.
que eles nem vão perceber que são obrigatórios. Não, o que eu sinto, ouvindo, né, alguns feedbacks desses alunos que passaram pelos... A gente está na primeira turma que vivenciou 3 anos obrigatórios de projeto de vida. Ah, verdade. O que eu sinto é que, em alguns momentos, inclusive, esse espaço que está sendo aberto na grade curricular é um espaço onde ele traz para um ambiente seguro questões que, às vezes, ele guardaria para ele. E, às vezes, ele pede ajuda, Sem dúvida. inclusive para fazer uma ponte para conseguir conversar com a própria família. Perfeito. Então, você fala, opa, isso é muito maior, como você falou no começo, do que a escolha profissional. Mas está diretamente ligada a... Não, com certeza, Né? com certeza. E a produção do texto, por exemplo, quando chega nas nossas aulas, seja lá numa primeira série, segunda série, terceira série, aparece também. Porque eles são influenciados pelas escolhas que vão fazer. E aí, quando chega a proposta de intervenção, no último parágrafo, o Douglas colocou muito bem. Ele tem que ter uma ideia que vá colaborar para a sociedade. Né? Cidadã, é a proposta Um cidadã, posicionamento. intervenção Ele tem que cidadã, ter. exato. E se ele não Posicionamento. tiver pronto isso, ele vai ter mais dificuldade. Pelo menos nessa última competência, não? Exato. Exato. Esse amadurecimento, né, esse pensar o que eu vou fazer, gera argumento depois para chegar à casa dele e, olha, eu decidi, mas não foi ontem. Eu já venho 3 anos pensando sobre isso. Exato. Então, eu desejo fazer esta faculdade neste lugar por estas razões. Eu acho Projeto. É, Não tem um projeto de texto? Quando a gente começa uma dissertação, perdão, Douglas, a gente começa uma dissertação, a gente está trabalhando com um projeto de texto. Exatamente. Aonde eu quero chegar? Qual é o destino do texto? Eu quero fazer intervenção observando estes problemas. Então, primeiro eu tenho que demonstrar que os problemas existem. O texto também, por mais que sejam 30 linhas, pensando no Enem, há um projeto dentro dessas 30 linhas. Com certeza. É a vida. Nossa. eu acho que se a gente pensar assim da forma mais pragmática possível, e aí um ponto interessante, mundo profissional. Acho que se o jovem, se ele, eu estou focado em ter uma carreira profissional bem sucedida, esse aqui é meu foco. Ainda assim, o projeto de vida é relevante para ele. Sim. Aliás, talvez seja ainda mais relevante. Eu não lembro o dado preciso, mas mais da metade das profissões elas vão se extinguir ou elas vão mudar bastante Sim. nos próximos anos. E aí, por adventos da tecnologia, inteligência artificial, e esse jovem ele vai ter que ter esse protagonismo de estar preparado para essas mudanças, de se adequar a essas mudanças para vencer esse mundo profissional. Então, o projeto de vida pelo mundo que ele vive hoje, no mundo que ele vive hoje, é ainda mais relevante. Porque não vão ser só as habilidades e o conhecimento que ele está adquirindo, é o comportamento que ele está desenvolvendo. Sim, É uma sim. forma de lidar com o mundo que ele vai desenvolver dentro do projeto de vida e que vai impactar diretamente no sucesso profissional dele no futuro. E que tem a ver com resiliência. Sim. Né? Diante de alguma situação, tem tudo a ver com resiliência. E é interessante também um outro aspecto que a gente viu crescer bastante, e que vai ao encontro também da proposta, né, que a gente encontrou nessa parceria. A gente tem percebido essa questão da valorização das faculdades, de algumas faculdades, com relação à participação deles nas Olimpíadas de Conhecimento. E aí, diante disso, você vê surgir cada vez mais possibilidades de participação e de eventos desse tipo. Vocês têm uma experiência recente agora da Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Porque tem muito... E todas as áreas hoje. Então, de língua inglesa, de matemática, de ciências da natureza, MobFog, foguete. Se você puder contar um pouquinho. E a gente encontra isso, esse incentivo, na parceria com o SAS. Eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho. Essas conquistas, né? Às vezes, nós temos corretores externos para eu linkar. Porque, às vezes... Não, Lito, você corrigiu, você é meu amigo, você gosta de mim, por isso que me deu essa nota alta. Aumenta a nota um pouquinho. Aumenta, não dá para aumentar. Aí eles começam a receber correções externas e continuam vendo que, caramba, a pessoa nem me conhece. Aí partindo agora para a Olimpíada de Português. Se deparando lá com as Olimpíadas, e o ano que vem a gente quer fazer de Linguística, que é sensacional. Olimpíada de Linguística é fora de... Ô, Lito, e Nossa. até um parênteses, eu não quero cortar seu raciocínio, o quanto foi interessante aquela Olimpíada de Química, que o que era exigido era um texto. Um texto. Aí fizemos lá parceria nessa Olimpíada de Química e trabalhamos a professora Mariana, eu, tentando falar sobre, acho que era a utilidade do vidro. Isso. Mas isso não é química? Eu falei, é química. Mas uma linguagem é química, é a linguagem técnica que você vai ter que... E para você explicar? Você vai usar um texto, uma linguagem.
Aí a linguagem é escrita, vamos trabalhar com o gênero. E aí eles começam a se conectar. Não é mais gavetinha de conhecimento, é caldeirão, sim, é tudo misturado. Então você tem que saber a hora, as intertextualidades, as áreas de conhecimento que vai se conectando. E aí, pensando na Olimpíada de Português, quando eles receberam, no final, até tivemos um pouquinho de problema, porque muitos empates ficaram lá em cima, no topo. E nós, nesse caso, nessa primeira fase, deveríamos escolher só 2 alunos. Exato. Falei, puxa vida, como é que nós vamos fazer? Tivemos que fazer menções honrosas também, porque aluno... É um problema bom, né, professor? É aquele problema que você fala, sorrindo, como é que eu vou resolver isso? E essas menções de alunos de primeira série do médio arrebentando, falando, que sensacional. E aí eles olhando para o exercício, que é onde eu quero chegar, mas foi você que montou isso? Falei, eu? Não, eu nem tenho acesso à prova antes. E aí? Não, eu tenho, né? Porque daí eu que faço o encaminhamento, mas não soprei a questão para você, nem nada do tipo. E aí responde com uma facilidade. Não estão mais sendo criados ali para aquela redoma escolar e você só aprovado na P1, na mensal, na trimestral, não. Ou no decorar, né? No decorar, não tem mais. Eles resolvem. O Douglas, me permita emendar uma pergunta agora para você. Vou quebrar o padrão aqui. Manda ver. Pensando nisso que o Marcelo acabou de falar, das questões que se relacionam à intertextualidade, à interdisciplinaridade, poderia até mencionar, por exemplo, a transdisciplinaridade, quando um conceito ele passa daquilo que foi planejado. Conta um pouquinho do material, o que a gente pode esperar disso, porque é interessante a gente saber, não só na área de linguagens, né, mas ele como um todo. O projeto, a ideia pedagógica do material, ela é concebida justamente para favorecer esse encontro de conhecimentos. Dando um exemplo assim, bem prático, se a gente olha, isso aparece com muita clareza, por exemplo, no material do 9º ano. Então, tem uma seção do livro, que é Teia de Saber, que é justamente onde aquele conteúdo que está sendo estudado, onde é e qual conteúdo ele se conecta naquela outra disciplina. Fantástico. Isso aqui está pontuado. Além disso, o professor é estimulado, através de formações e através de orientações pedagógicas dentro do próprio material, a encontrar esses conteúdos, onde é que eles estão dispostos, como é que ele pode trabalhar. Existem sugestões pedagógicas de como trabalhar esse conteúdo, que é justamente para tirar essa ideia de... Amei essa expressão, professor, que o conteúdo está em gavetinhas. O conteúdo é uma coisa só. O aluno ele aprende e o aprendizado de um conteúdo vai estimular o aprendizado de outro. E aí, a concepção pedagógica do material ela estimula, favorece e pontua isso, inclusive em sessões específicas que vão trabalhar isso em sala de aula. E tudo isso, Douglas, que é bem interessante também do ponto de vista do aluno, a questão da maneira como tanto as imagens selecionadas, né, as ilustrações, quanto os temas, as questões temáticas, sempre que possível, elas buscam o engajamento do aluno. E que tem tudo a ver com o fato, né, de que, para a gente, é uma diferença isso ano que vem, nas turmas que vão ser parceiras do SAS, porque até então, o aluno recebia aquele material didático já no início do ano para trabalhar o ano todo. E agora, a partir dessa parceria, a gente vai receber os materiais trimestralmente. E a questão da atualização do que está acontecendo no mundo, que tem tudo a ver com prática de produção textual, com treino, tá ali com tudo que é recente, que é significativo. Né? E numa roupagem que faça essa conexão entre as disciplinas, mas, ao mesmo tempo, desperte o interesse do aluno. Você deu um exemplo ontem, né, que a gente esteve conversando. Nós estamos vivenciando aí Olimpíadas, né? Isso é atemporal. Você pega uma criança hoje vibrando na escola e, ao mesmo tempo, nós, antes de começarmos nossa reunião, ligando para ver a ginástica olímpica. É verdade. Né? A ginástica artística. E aí, então, você olha lá e abre o material do SAS, tá a Raíssa Leal com o seu skate no livro de matemática. Muito legal. Né? Então, aí você fala, legal. opa, então ele já vai com aquilo simpatizando. Muito bom. Conecta. Ele já simpatiza com aquilo. Então, isso, assim, a gente está com uma expectativa, assim... No mínimo, ele vai ler. No mínimo. Exato. No mínimo. Mas, ele vai buscar ali. Aí a mensagem, tudo bem, a gente trabalha. Mas ele vai ler, ele vai se sentir atraído. Às vezes, o desinteresse por um determinado conteúdo, ele é porque o aluno não entende aquilo ali no mundo dele.
ele não vê de forma prática onde é que aquilo ali se relaciona com o que ele vive, com o dia a dia dele, como é que aquilo ali se relaciona com algo que ele gosta. E um dos direcionamentos de atualização, e o SAS atualiza o material todo ano, é justamente para gerar essas conexões. É a Raíssa Leal, que vai lá para falar de matemática, o aluno está estudando em geografia continente africano. E que tipo de contextualização pode se dar com o filme Pantera Negra, quando se estuda continente africano? Qual o impacto do BTS? O BTS está dentro do conteúdo, né? Com que é que o BTS está conectado? Então, isso atrai a atenção e faz com que o aluno tenha entendimento de como é que aquilo ali se relaciona com o dia a dia dele. E aí tem outros 2 campos que a atualização são bem importantes para a gente. Ela estimula a consolidação do aprendizado. Porque à medida que eu tenho uma aula, eu aprendo algo em sala de aula, e aí quando eu vou em casa, eu retomo aquilo de uma forma ou de outra. Então, a informação da guerra da Rússia e da Ucrânia, que está lá no livro, desde o ano passado, essa informação está no livro. Quando o aluno chega em casa, ele passa a entender melhor a notícia de jornal, ele passa a entender melhor uma conversa que os pais estão tendo, e ele não só entende melhor, como ele retoma o que ele viu em sala de aula, e aquilo ali vai gerando uma consolidação de aprendizado. E aí tem os aspectos assim bem práticos mesmo, que são relevantes para o professor em sala de aula, por exemplo, que é ter dados atualizados, Isso. mapas atualizados, gráficos atualizados. A gente sabe que isso aqui para o professor, principalmente o pessoal da geografia, tem bastante, né, da matemática, tem bastante. Isso aqui é muito relevante. Sim. Isso aqui é importante. E as questões. Então, em todos os anos, a gente faz uma curadoria de todas as questões que estão no livro. E o livro tem questões, os livros são consumíveis, né? Todas as questões que estão no livro, elas são retomadas para a gente entender se o conteúdo, a abordagem, a forma como a questão se apresenta, ela está em sintonia com o que são os principais exames, com o que tem se cobrado, com o que se espera desse aluno no mundo de hoje, no dia a dia dele, né? Uma outra questão que eu acho assim, muito significativa, trago para os professores, e é justamente da área de vocês. A gente sabe que a velocidade da informação hoje né, para você acompanhar, a gente se esforça muito e ainda assim a gente não pode garantir que não perdeu nada, né? E aí, como a gente está falando de prática de produção textual um pouco, vem lá a orientação para cada série. No ano vai ter a sua orientação, num material único, primeira série, segunda série. E na terceira série esse material não vem. Por quê? Porque, na verdade, ele vai sendo alimentado via plataforma com o que está acontecendo naquele ano, para que o aluno realmente vá, né? Nós, professores, recebendo já. Então, nós temos um time trabalhando conosco. Eu acho que isso que é muito valioso. Isso é legal pra caramba. Né? Nós estamos unindo forças e nós temos um time trabalhando conosco. Isso dá uma... O que eu sinto, eu acho que eu posso traduzir como motivação. Motiva você a fazer melhor ainda o que você já faz. Né? É isso que eu ouvi na sua fala ontem, eu falei, legal. Fico muito feliz Legal. E muito confiante no sucesso que essa parceria vai trazer, porque no fim das contas é o nosso grande objetivo aqui, que é o aprendizado dos alunos, né? Acho que quem mexe com a educação gosta de ver o aluno aprendendo, e ele aprendendo a aprender talvez seja algo muito relevante, que são coisas que o SAS estimula muito, assim, é uma cultura de estudo, são hábitos e uma disciplina de estudo, que vai se converter, no fim das contas, no impacto positivo na vida dele como um todo. E é motivo de muita felicidade para a gente essa parceria. A gente vai aprender muito também com vocês. E falando um pouco, né, voltando para a essência lá do Dom Bosco, que, né, é o grande idealizador da obra salesiana, ele olhava o jovem, naquele contexto que ele vivia, enxergando o potencial do jovem, né, e, ao mesmo tempo, trazendo para a realidade. Na época era o desenvolvimento da espiritualidade, tirar da rua, né, porque começou ali com o oratório, o desenvolvimento da espiritualidade, com as orações diárias, aprender um ofício e a questão da brincadeira, do lazer. Então, esse trio que encantava e fazia com que o jovem não quisesse estar na rua e quisesse estar ali nessa prática, né? E aí, hoje, a gente olha e fala assim, um dos riscos que a gente corre na sociedade no momento que a gente está é aquele discurso de que o jovem não quer saber de nada, o jovem está perdido. Mas, a partir do momento que a gente estabelece uma conexão com ele, estabelece uma relação de confiança, a gente consegue afinar, né, propósito,
envolvimento dele com a construção do próprio projeto de vida e com tudo que vem junto disso, que é o esforço mesmo de se dedicar àquele projeto para conquistá-lo. Eu acho que essa que é a essência que a gente não pode perder de vista, né? Em momento nenhum. Dani, me lembrei de uma coisa importante e concordo com o que você disse. O jovem gosta de ser desafiado. Sim. Ele pega um exercício, você estava falando do exercício, eu fiquei pensando e já comemorando dos exercícios. Ele vai saber se aquele exercício vai exigir muito pouco dele ou vai exigir mais dele, seja numa pesquisa, seja num raciocínio mais aprofundado. E, logicamente, dentro do seu projeto, da sua própria vida, ele vai falar assim, peraí, isso daqui é importante para mim. Isto aqui eu preciso. Sim. É a partir dele que eu vou me dedicar, e aí já vem um próximo exercício, e aí ele não vai desistir. Ele precisa ser motivado, sim. Lógico. Você citou Dom Bosco, é até né, uma coisa fora do normal. Eu costumo dizer assim, que eu ando pelos corredores da escola, é legal, é muito legal isso. Os alunos falam, professor, tem um projeto de vida hoje? Mas não é língua portuguesa. Mas é também. Não, vamos trazer um significado aqui. Professor, tem projeto de vida hoje? Não tem nota. Exato, Não exato. tem nota, então por que exato. ele participa e por que ele quer que chegue? Não é? Porque o jovem descompromissado, não vale nota, então não vou fazer. Mas aí a gente vê a conexão se estabelecer. Às vezes a pessoa fala assim, essa fala, mas o jovem não quer nada com nada da vida, o jovem de hoje está difícil. Eu falo, olha, é melhor você conhecer os nossos alunos do Salesiano. Porque lá a coisa é diferente. Não é, Marcelo? E essa confiança, né? Se a gente voltar lá, Dom Bosco, quando pegou aqueles adolescentes que estavam encarcerados, falou, não, vocês vão passear. Exato. Sim. Eu vou abraçar vocês. Não, mas eles vão fugir. Não vão. Eu confio neles. E aí eles começaram também a confiar em Dom Bosco. Né? Tirando a santidade de Dom Bosco, trazendo aqui para o nosso dia a dia, é isso que acontece. Eles confiam na sua aula de projeto de vida. Eles aguardam isso e você confia na devolutiva deles. Estamos e o assim. quanto a gente, como educador, não pode perder isso de vista. Jamais. Porque a gente não está dizendo aqui, que Jamais. poliana, né? Tudo é lindo. Não, existem desafios significativos na nossa profissão. A gente está convivendo lá com quantos jovens e representando quantas famílias. Então, existem desafios. Mas quando eles sentem essa conexão, esse estabelecimento da relação de confiança, a gente consegue, sim, caminhar para um objetivo comum. Ainda que tenha um tropeção, você sabe onde você quer ir. E eles têm que também se sentir seguros, né? E, às vezes, tipo, o limite, o combinado que não é caro, faz parte de ele saber aonde ele pisa e saber que está sendo cuidado, se sentir seguro. Quanto tudo isso, tudo caminha junto na nossa profissão, né? A gente olhar, como você falou no começo, né? A gente está ali, são pessoas. E o papel do educador, eu acho que o que você falou, Dani, é muito assim, o educador ele não pode se permitir pensar diferente disso que a gente está falando aqui. Isso. Se a gente voltar no tempo, quando nós tínhamos a idade deles, diziam a mesma coisa. Não, essa geração aí tá perdida, essa geração não vai dar certo. Eu não sei, né? Eu era adolescente quando o Charlie Brown Jr. fazia muito sucesso, né? E tinha até uma música, né? Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Sim. Então já existia aquela sensação. Provavelmente, se nós falarmos com os nossos pais, os nossos avós falavam a mesma coisa para eles. Então, enquanto educador, a gente não pode se deixar contaminar por esse tipo de impressão. A gente tem que ser a vanguarda, a ponta de lança daqueles que confiam nesses jovens e que confiam que eles são essa força de mudança, eles são essa força de levar a sociedade para frente, até porque em algum momento eles estarão nesse papel de fato. E aí a responsabilidade do educador de entender que quem ele forma hoje, lá na frente, formará outras pessoas. É um trabalho que tem um impacto não só a curto e médio prazo, né, mas a longuíssimo prazo. Então, a gente começou falando do perfil do jovem salesiano. Começamos a nossa conversa, né, como start aí, olhando para uma questão específica, que é um Enem, que eles vão prestar, né, essa turma do novo ensino médio, mas, na verdade mesmo, a gente acaba falando da essência que estrutura tudo isso e do porquê a gente se dedica tanto, né, às nossas profissões, às nossas escolhas. Né? E aí, mais uma vez, eu vou destacar que nessa missão que a gente tem
com tantos jovens, quanto mais parcerias significativas vierem, elas são construtivas. Eu lembrei de uma frase aqui, que quem fala muito é o professor Idelfrânio Moreira. O professor Idelfrânio Moreira é gerente de inovação lá do SAS. Já fica uma promessa aqui que ele vai estar conosco para uma formação com professores que... Brilhante, assim. Brilhante. São brilhantes as formações de professor Idelfrânio. Brilhante. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, eu comecei a carreira, eu era professor de física. Hoje eu sou professor de gente. Então, assim, independente do componente curricular, independente do que você souber, no fim das contas, o professor ele tem que ter isso bem em mente, assim. Ele é professor de gente. E a entender o que é que aquele ser humano, o que é que pode despertar aquele ser humano. E que, às vezes, não é aquele conteúdo, mas talvez o que aquele conteúdo pode impactar na vida dele, né? Sim. E fica a promessa do professor Ildefrânio aqui conosco. De repente, ó... Eu tenho que garantir só com o Idelfrânio, né? Hashtag já fica a dica, não só como formação com os nossos professores, mas também aproveitar, de repente, para um próximo podcast, né? Eu não posso prometer, mas eu prometo tentar o máximo, tá? Prometeu tentar, já tá bom, certo? Vamos fazer essa caminhada. Bom, eu agradeço, né? Como sempre, a gente vem com um certo friozinho na barriga para tentar entender como que as questões vão se estabelecer. E aí, quando a gente senta aqui nessa mesa, flui. E é uma alegria sempre quando flui, porque a gente vê que a gente está todo mundo junto no mesmo propósito. A gente gosta do que faz. A gente gosta do que faz. 100%. A gente gosta 100%. 100%. Nós escolhemos. Exato. Fizemos letras por escolha. Então, esse amor. Né? Enfim, eu sou apaixonado mesmo, que eu diga, com o que eu faço. Aliás, eu conto isso o tempo todo para os alunos, para mostrar para eles, olha, tinha um projeto. E eu trabalho onde eu gosto, onde eu amo. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos estudarem lá. Isso mesmo. Eu amo mesmo, amo. E... A minha filha, a Júlia, chegou este ano. Não falei. Impressionante. Em 6 meses, ela Verdade, já Erickson. ama e não quer perder o bom dia. Ai, que bom. Do lado da Marie. Do lado da minha Marie. menina. Hoje eu vi a Marie chegando. Então. Ela falou do bom dia de hoje? Não falou? Foi uma delícia. Eu chego lá e eles falam, vai ter história. É sempre muito inspirador. De verdade, assim. Eu acho que para quem vive esse dia a dia de educação, que às vezes é cansativo, né? Sim, é desgastante. Para o profissional da educação, para o educador, é bastante cansativo. Mas é sempre muito inspirador conversar com pessoas que são apaixonadas pela educação. Acho que professores, em especial, assim, eu fico muito contente, feliz, quando eu vejo que além de todo o conhecimento, capacidade técnica, existe comprometimento, existe entrega e existe esse senso de responsabilidade quanto à tarefa de educar. Eu até estava lá na escola ontem e eu vi duas meninas, 2 alunas conversando. Não sei se eram alunas de vocês. 8º ano. Mas elas... Professor Erickson. Elas estavam assim... Eu não lembrava o nome do professor, acabei de descobrir que é o professor Erickson, mas elas estavam lamentando que possivelmente não seriam mais alunas dele, que era fantástica a aula dele. Você via assim, mudou. Eu tenho certeza que elas vão lembrar das aulas do Erickson para a vida toda, porque eu tive esse professor, que inclusive era uma professora de literatura, que impactou a minha vida assim. Até hoje eu lembro, relaciono coisas que eu vejo a coisas que eu aprendi na aula dela. Ela me fez gostar de literatura. E aparentemente aquelas 2 alunas ali, o impacto positivo que as suas aulas teve nela foram fantásticas, professor. E eu acho que é o melhor reconhecimento, né? O reconhecimento mais válido é dos alunos. Que bom, né? E eu comecei esse quadro falando do último programa que nós trouxemos no último podcast, 2 alunos que, na época, iam se formar na 3ª série, né? Eu dei aula para eles desde o 7º ano. E sabe o que me foi muito significativo daquele programa, Então. que até está disponível, quem quiser assistir, ainda está aí no nosso canal? O que me foi muito significativo, esse potencial do jovem, essa geração, eles com um grande impacto enquanto influenciadores digitais, eles tiveram aí um reconhecimento, né, nessa nova área. E, ao mesmo tempo, quando você senta para conversar com eles, a maneira respeitosa como eles se referiram aos professores, a maneira agradecida, o projeto de questões futuras, sabe assim? Você fala, meu, que delícia de ver, né, que a gente está ali mesmo
participando, fazendo parte dessa formação. Então, eu comecei cito de novo agora. Douglas não viu ainda, se quiser ver lá no nosso canal, são os irmãos Leal, eles estão aí, tem nem sei quantos seguidores, eles conseguiram esse reconhecimento. 1 milhão, na casa de 1 milhão. Nossa, é impressionante. E os valores, tudo isso que a gente está falando aqui, né, da competência não só acadêmica, muito assim, aparentes. Então, é bem legal. Agradeço, fica aí o convite para uma próxima. Se você ainda não segue esse canal, não ativou o sininho para ficar esperto com as próximas, é hora de fazer isso agora, tá bom? Agradeço, pessoal. Obrigada. Sempre um prazer. Obrigado. Valeu.